Olá pessoal, então vamos falar hoje sobre o hipertireoidismo e que consequências ele tem e que tipo de suplemento a gente poderia estar usando para auxiliar nesse processo de melhora e estabilização do hipertireoidismo. Bom, vamos lá, vamos definir para vocês, muita gente tem me perguntado nas redes sociais, aqui no YouTube, que tipo de reação eu tenho no hipertireoidismo. Então, muita gente ainda confunde o hipotireoidismo com o hipertireoidismo, mas a gente precisa dar uma esclarecida aí para você. Bom, como vocês já assistem meus vídeos, o hipotireoidismo é quando baixa o hormônio da tireoide. E o hipertireoidismo é quando o hormônio está elevado, ou seja, você está com excesso de hormônio. Então, como é que a gente vê isso no exame? Em primeiro lugar, você vai ver o seu TSH super baixo. Então ele vem, por exemplo, 0,01, 0,5 ou às vezes até indetectável. Já os hormônios T4 e T3, eles podem vir altos. E às vezes em algumas pessoas eles vêm normais. Agora, quando você tem o hipotireoidismo, o tratamento é reposição do hormônio da tireoide, que eu já falei aqui inúmeras vezes. Quando você tem o hipertireoidismo, ou seja, a sua tireoide está hiperestimulada, você precisa baixar a função da tireoide, você precisa sedar a sua tireoide. Então, como é que isso funciona? Você precisa usar coisas onde aquela hiperprodução ali de hormônios está acontecendo. Quais são as duas condições mais frequentes que a gente vê do hipertireoidismo? A primeira delas é quando a pessoa tem uma doença autoimune. O que quer dizer isso? Você está atacando a sua própria tireoide, que se chama doença de Graves. A doença de Graves, também chamado de bócio multinodular tóxico, tá? Que é uma doença inflamatória ali da tireoide. Você tem anticorpos alterados, a antitiroglobulina, você tem muitas vezes até o anti-TPO alterado, você tem o TRAb alterado e você vai tendo alguns outros marcadores aí alterados nessa condição da doença de Graves. A doença de Graves, ela costuma ter um sintoma, né, um sinal clínico que nós falamos, que é os olhos esbugalhados. O que é isso? Você nota aquela pessoa com os olhos bem proeminentes, bem esbugalhados, né? Eles estão para fora, eles estão assim, bem evidentes. Então, isso é uma característica da doença de Graves. Aparece em todas as pessoas que têm Graves? Não necessariamente, principalmente ali nas fases iniciais. Porém, aparece bastante na doença de Graves. E é vamos dizer, uma repercussão grave dentro da doença, uma vez que o tratamento dessa oftalmopatia, né, de Graves é extremamente complicado, principalmente se você não está com essa exacerbação, né, dos hormônios da tireoide controlados. E você vai ter que tomar algum remédio, né, para tentar segurar isso no primeiro momento. Você tem duas opções hoje medicamentosas que existem, que é o metimazol e o propiltiuracil. Então esses são os dois medicamentos hoje disponíveis para tratamento do hipertireoidismo, consequentemente da doença de Graves, que nós temos aí no mercado. Porém, o que acontece? Muita gente não se dá bem com esses medicamentos, não tolera muitas vezes tomar esse tipo de medicamento, ou estão em condições clínicas que não é possível se usar esses medicamentos. Então, por exemplo, gravidez, amamentação, você tem que tomar muito cuidado no uso desses medicamentos, não que eles sejam totalmente contraindicados, mas você tem que ter cuidados no uso desses medicamentos. Outra condição importante é a questão do que mais eu posso fazer, que é o tema desse vídeo aqui. O que mais eu posso estar fazendo se eu tenho hipertireoidismo
para me ajudar nesse controle. Quais são os suplementos, quais são os minerais, o que eu podia usar, o que eu podia tomar. Então vamos lá. Eu separei o primeiro elemento, né? Eu vou falar quais são para vocês, depois eu posso dar uma descrição. Eu separei aqui para a gente ver direitinho. Mas você pode estar usando quercetina, você pode estar usando a vitamina C, você pode estar usando a acetil L-carnitina, que é um aminoácido. Você pode estar usando a Melissa officinalis, você pode estar usando a rutina, você pode estar usando a coenzima Q10 e você pode estar usando o selênio, nosso famoso selênio, que para a tireoide eu considero o elemento mais indispensável possível para ser usado. Mas nós vamos falar um pouquinho desse povo aí para vocês, né? Então, essas substâncias que eu passei para vocês são as substâncias mais utilizadas e as mais frequentes nessa condição do hipertireoidismo. Eu separei aqui um pouquinho de cada uma delas para falar para vocês. Por exemplo, a quercetina, ela é considerada um bioflavonoide. E o que ela faz ali na tireoide, né? Ela diminui a taxa de ativação do T4 em T3. Então ela lentifica, né, o grau de produção ali da conversão do hormônio, né? E nos estudos que eu separei, que eu li, eles dizem que é o grau comparável ao propiltiuracil. Então veja que interessante, quando você usa a quercetina, ele tem um grau próximo da ação do propiltiuracil, que é um remédio químico no tratamento do hipertireoidismo. Vitamina C, o que acontece com ela? Em doses adequadas, né? Ela inibe as ações inflamatórias. Ela é como se fosse um anti-inflamatório, né? Principalmente na oftalmopatia de Graves, né? Da doença ocular do Graves. A L-carnitina, ela é um aminoácido, como eu falei para vocês, natural e essencial. E ela, em vários estudos que a gente teve a oportunidade de ler, o que ela fez? Ela melhora os sintomas do hipertireoidismo, né? Principalmente quem tem Graves. Ela melhora como, né? Num período de avaliação de 2 meses, ela melhorou palpitações, ela melhorou tremores, o nervosismo, né? E diminuíram esses sintomas em cerca até de 3 vezes aquilo que a pessoa sentia inicialmente. Então a L-carnitina é usada em doses adequadas para essas pessoas que têm, né, esses sintomas extremamente desagradáveis que eu falei para vocês. A Melissa officinalis, né, que é conhecido também como lemon balm, é parecido com a hortelã, tá, gente? Não é bem uma hortelã, ela é da família da hortelã. E ela foi eficaz em reduzir sintomas do hipertireoidismo como ansiedade, pânico, né, e aumento da frequência cardíaca também. Em estudos também que foram feitos, a Melissa officinalis ela inibe a ligação dos receptores do TSH, aquele hormônio que fica bem baixo ali, né, na nossa ativação da tireoide. O iodo radioativo, que é um tratamento comum, né, para quando você tem o hipertireoidismo, você tem o Graves, como é que é feito esse tratamento? Injeta-se iodo, marcado como uma substância radioativa, ela vai lá e destrói a sua tireoide, ou seja, ela vai inibir a ação da produção excessiva de hormônios. Só que quando você faz isso, né, os efeitos colaterais, eles podem incluir aumento do risco de câncer, né, não tireoidiano. Então, as pessoas que fazem tratamentos dessa linha têm uma chance maior de ter esses problemas, né, devido a danos no DNA que ocorre por esse processo. Trabalhos têm mostrado que o extrato de melissa também pode diminuir os danos ao DNA, né, de pessoas expostas ao iodo radioativo. Então, se você aí vai fazer uma intervenção com iodo radioativo na tireoide, eu recomendo que você já comece a tomar a Melissa officinalis para poder trabalhar essas questões. Outra coisa, rutina. A rutina, ela melhorou o excesso de hormônios tireoidianos do hipertireoidismo exógeno, ou seja, daquelas
lesões que vêm em decorrência desse excesso do hormônio. Então, em estudos, a rotina foi eficaz. Outro produto que eu queria falar, a coenzima Q10. Então, a coenzima Q10, também nos estudos, né, que mostram que se você tiver com a coenzima Q10 baixa, né, o que acontece? Os efeitos desse metabólito, né, dessa bagunça que ocorre no hipertireoidismo, vai ser muito pior. Então, quando você está com um nível adequado de coenzima Q10, as lesões cardíacas, o dano cardíaco devido ao hipertireoidismo, provavelmente reduziu, melhorou, né? Não que seja a solução completa para a situação, mas ele é um protetor cardíaco. Então a coenzima Q10 é usada em várias ações de proteção cardíaca e, como vocês sabem, no hipertireoidismo e no Graves, a gente tem um problema aí com batedeiras, arritmias cardíacas, que não é muito interessante. Bom, o famoso selênio. Ele também tem estudos, né, que testou o selênio junto com vitamina C para ajudar, né, a reverter essa questão do hipertireoidismo. Então, houve uma melhora significativa, equiparável ao metimazol, que é o outro remédio, além do propiontiuracil, que a gente usa para tratar a tireoide, tá? Então, aqueles que receberam selênio apresentaram níveis mais baixos de T3 e T4 e pontuações mais altas de TSH. Olha que interessante. Então, se você dosou selênio, se você está usando selênio em dose adequada, pode ser um grande aliado realmente aí no tratamento. Então, a suplementação, sem dúvida, contribui no tratamento do hipertireoidismo, ou seja, afeta a velocidade de normalização dos valores dos hormônios tireoidianos e assim reduz o período de exposição ao organismo ao estresse oxidativo. Olha que beleza, gente! Que informação interessante desse trabalho. E o selênio é suplementar também na doença ocular do Graves. E ele mostrou benefícios dramáticos que não foram observados nos grupos que não usaram selênio no estudo. Então é muito interessante a gente pensar nesses agentes, a gente pensar nessas suplementações, uma vez que a gente tem trabalhos, como acabei de ler aqui para vocês, eu li o trabalho na íntegra, é o que está escrito no trabalho que eu estou falando aqui para vocês. Então acho bastante interessante você aí que está tendo um problema com hipertireoidismo, com doença de Graves, né, ou que eventualmente está tratando o hipotireoidismo e começou a manifestar sintomas do hipertireoidismo, muitas vezes por excesso de medicação, você pode pensar em estar tramitando com esses suplementos, vitaminas, minerais que eu acabo de falar. Então, fique atenta, né? Procure conversar com o profissional que acompanha você para olhar, medir. Alguns você pode fazer exames, outros não, mas sempre tenha uma orientação de um profissional. Eu não estou aqui mandando você tomar esses suplementos, mas eu estou lhe dizendo o que a ciência diz a respeito. Os trabalhos mostram que tem eficácia. Então, se você tem essa condição, pense bem, né, em estar procurando ajuda profissional para começar a suplementar de maneira adequada para você melhorar essa ação desagradável dos sintomas do hipertireoidismo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito o seu caso, mas eu preciso que você curta, compartilhe, né, faça um comentário com a gente. Isso nos ajuda a manter o nosso trabalho, ajuda a divulgar para mais pessoas. Então vamos lá, dá uma curtida aqui no meu vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que tem interesse nisso e você ajuda o meu trabalho a continuar. A gente precisa muito da sua ajuda para o trabalho continuar a ser feito, a atingir o maior número de pessoas possível, ok? Conto com você e até o próximo vídeo.